Olá, queridos e queridas! Nesse vídeo eu vou revelar o prenúncio sobre os 5 segredos da prosperidade dos judeus e por que os judeus é uma nação tão próspera e o que eles têm de tão secreto assim. Mas preciso dizer que no momento em que gravo este vídeo, eu tenho menos de 250 inscritos. E esse canal só alcançará mais pessoas com a sua inscrição e o seu joinha no final do vídeo. Então, com muito carinho, eu te peço que faça isso, ok? E antes de mais nada, eu quero deixar claro que o meu intuito com esse conteúdo é unicamente de compartilhar com vocês os princípios que eu tenho aplicado em minha vida e que tem me gerado grandes benefícios. E apesar de citar trechos que remetem à fé cristã, esse conteúdo não tem o cunho religioso. Caso você seja um agnóstico ou professe qualquer outra fé, apenas filtre o que for conveniente para você. Mas independente disso tudo, existe uma lei eterna que é a lei do compartilhar, onde quanto eu mais dou, mais eu abro espaço para receber. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que os judeus passam toda a sua vida, desde a infância, sendo programados, escutando várias verdades. E essas informações tornam-se parte de seu ser, de quem eles são e de tudo o que eles fazem. E nós ocidentais somos programados com várias informações deturpadas que prejudicam profundamente nossas ações e que, consequentemente, nossos resultados também são prejudicados. Mas eu sei que a nossa mente é programável e ela não distingue fantasia de realidade. O próprio Provérbios 23, versículo 7, já dizia isso há milhares de anos atrás. Porque como imagina em sua alma, assim ela é. Ou seja, como você se imagina, como você se vê, assim você é. Se você se vê como uma pessoa quebrada, frustrada, como um fracassado, não há nada que vá mudar essa realidade. E sabendo disso, vamos compreender a verdade absoluta e universal sobre você, sobre mim e sobre qualquer outro ser humano na face da Terra. A verdade universal. Os judeus sabem disso e você precisa entender que todo mundo tem a plena capacidade de prosperar nessa terra. Esse é um princípio. Mas como eu posso afirmar isso com tanta certeza? Bom, vamos ao princípio de todas as coisas. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 28. Então veja bem, sob esse princípio, quando você cria alguma coisa, essa coisa é criada com um propósito. Por exemplo, o carro foi criado para transportar as pessoas com mais rapidez. O relógio para vermos as horas. Os smartphones para facilitar a nossa vida conectada com o mundo. As redes sociais para interagirmos sem barreiras com o mundo. O ser humano, eu, você, todos nós, também fomos criados com um propósito. Então vamos voltar no tópico e prestar atenção. Ser fértil, subjugar a terra e dominar sobre todas as coisas. Então, antes de continuarmos, nós precisamos entender a definição das palavras fértil, subjugar e dominar de acordo com o dicionário que nós conhecemos. Ser fértil significa aquilo que produz em abundância, que tem muita capacidade produtiva. Ou seja, uma pessoa produtiva é toda aquela que produz com abundância, que gera lucros, que gera resultados. Então fica claro isso. Subjugar, dominar, significa ter autoridade ou poder sobre algo ou sobre alguém. Isso é, uma pessoa com autoridade possui poder sobre outras coisas ou pessoa, poder para que essas façam o que deseja.
Entenda de uma vez por todas que você foi criado para dominar e para ser fértil, ou seja, para ser uma pessoa que produz com abundância, que dá lucro e uma pessoa que tem autoridade sobre todos os fenômenos que te cercam. Eu quero compartilhar que eu, de certa forma, entendi isso antes de perceber que essas coisas já estavam na Bíblia, mas elas já estavam na Bíblia antes que eu percebesse isso. Há uns 3 anos atrás, eu estava assistindo uma minissérie que era Gigantes da Indústria, que conta a história de vários magnatas que mudaram o curso da humanidade. E dentre eles estava John Rockefeller. Rockefeller nasceu em uma situação extremamente miserável e ainda um jovem adulto perdeu o horário do trem no qual iria a outra cidade fazer negócios com um grande empresário chamado Vanderbilt. Mas John Rockefeller estava tímido e receoso antes de ir àquela reunião. Mas quando perdeu o trem, recebeu a notícia de que aquele trem havia caído de uma ponte. Ele percebeu que se tivesse pego aquele vagão, teria perdido a própria vida. E nisso, por um insight divino, teve o entendimento de que Deus o tinha chamado para ser alguém grande. E essa verdade entrou em meu coração. Ao pegar outro trem e ir ao encontro de Vanderbilt, Rockefeller já foi cheio de ousadia a sua negociação e começou ali a construir o seu legado. Assim, John Rockefeller começou o império que o transformaria em um dos homens mais ricos e poderosos que já existiu na Terra. E quando eu assisti esse capítulo, eu entendi também que Deus nos chamou para ser alguém grande, alguém para governar, para fazer a diferença. E a partir daquele dia, eu decidi que eu seria um gigante na área que eu decidisse trabalhar. Eu entendi que onde eu colocasse as minhas mãos, os meus projetos iriam prosperar. Agora veja bem, isso não tem nada a ver com o fato de uma ou outra pessoa ter um dom ou um chamado para isso. Isso tem a ver com Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, que nós lemos no início desse vídeo. Todos nós fomos criados com um único propósito: sermos férteis e dominar sobre a terra e as coisas da terra. Rockefeller e outros nomes entendeu muito bem isso. Eu entendi isso. E quem entender isso vai governar, vai prosperar. Eu sei que não estou onde eu quero chegar, mas eu sei que eu fui criado com esse propósito. Eu sei que John Rockefeller se transformou em uma lenda mundial. Longe de mim me comparar a ele, mas eu sei que é totalmente possível eu me tornar uma figura de respeito dentro da minha esfera de atuação, dentro da minha profissão, dentro da minha área de trabalho, assim como você também pode. E de repente você se pergunta, por que não? Quem disse que não? Você, as pessoas, quem não gosta de você? Aquele que me criou e que te criou diz o contrário, e isso basta. E eu quero que você reflita nisso e internalize essa verdade dentro de você, porque no próximo capítulo eu vou revelar o princípio número 1 da prosperidade dos judeus. Sem você fazer esse exercício de entender e internalizar essa pequena e poderosa verdade, nada do que você ler daqui para frente irá funcionar. Foi por isso que eu decidi fazer esse capítulo de prenúncio, para que você esteja preparado mentalmente para ler, para ouvir, para entender e aplicar esses 5 princípios. E mais uma vez, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha e compartilhe com um amigo ou com uma pessoa querida. E não se esqueça de habilitar o sino das notificações e até o próximo vídeo. Até mais!